analista. E aí, agora até puxando o gancho para você falar um pouquinho do Vilegas investidor, colocar dessa palavra. Porque na carteira você não pode simplesmente chegar e falar assim, quer saber, em vez de agora colocar 10 ações aqui, eu vou colocar 5 ações e alguns fundos de renda fixa. Você não pode fazer isso na sua carteira. Não posso. Mas como é o Vilegas investidor? Você hoje só fica 100% em ações também? Mais do que isso, como que é o seu tempo e horizonte de investimento na sua carteira pessoal? E se você tem exposição a outros segmentos assim de investimento que você às vezes não cobre profissionalmente, como por exemplo, ativos de renda fixa. Perfeito. Bom, o que é importante aqui? Por isso que eu sempre eu falo aqui, o investidor ele precisa conhecer os seus desafios. Qual é o meu desafio, Rosolini? Se eu comprar uma ação, por regra de compliance, eu só posso vendê-la daqui 6 meses. Isso é verdade. Então isso é um baita do empecilho. Eu não posso comprar qualquer ativo. Se eu for comprar uma ação, primeiro eu preciso pedir autorização para o compliance, porque existem umas regrinhas assim, por exemplo, eu recomendei Taesa para carteira. Para eu comprar para mim, eu só posso comprar daqui a 10 dias. E para sair, só daqui 6 meses. Entendi. Só que aquilo, deu 6 meses, mas eu mandei sair da carteira, eu preciso esperar mais 10 dias para tirar da minha carteira. Entendi. Então, assim, tudo que isso é porque você é analista certificado e você trabalha com isso. Exatamente. Isso é uma regra que a PMEC... Assim, cada corretora, cada banco, ela impõe as suas regras. E essas regras podem mudar. Entendi. Mas hoje a Genial, de maneira a ser transparente, ter esse compromisso com o investidor, ela exige essas regras. Posso dizer que é até um pouco mais restrito, mas enfim. Para mim isso acaba não sendo um empecilho. Eu utilizo isso como base para tomar qualquer tipo de decisão. Isso é porque, só para o pessoal entender, às vezes você recomenda a compra de Taesa, e às vezes você só quer que suba um pouquinho para você sair depois e ganhar o lucro ali. Ou dar, digamos, fluxo de saída. Exato. É aquilo, Rosalina, aqui eu entendo que, por exemplo, quem segue as carteiras recomendadas da Genial? Existe aquele investidor que está aqui com a gente, que nos acompanha e faz de maneira self-service por ele mesmo, mas nós temos também aqueles investidores que seguem as recomendações através da mesa de operações. Sim. Então eu mando a recomendação para a mesa pede autorização para o cliente, ela mesma faz. E executa. Eu sei o tamanho dessa carteira. Sim. Então, por exemplo, eu poderia usar de má fé, poxa, tem uma ação que tem baixa liquidez, mas eu sei que a mesa vai entrar comprando porque eu mandei comprar. Eu vou lá e compro antes, espero o papel subir e vendo. Depois você vê. Então, para evitar isso, se eu faço um tipo de recomendação, eu só posso fazer qualquer movimentação 10 dias depois. A partir do momento que eu compro, que eu tô dentro, eu só posso sair daqui 6 meses. Entendi. Então esse é o meu, digamos assim, esse é o meu desafio, esses são os meus limites. Felipe Vilegas, como que ele faz a carteira dele pessoal? Divido em 3 caixinhas, tá? Que é o que a gente sempre fala para todo mundo. Caixinha de curto prazo, caixinha de médio prazo e a caixinha de longo prazo. Começando pela caixinha de curto prazo. Renda fixa total. Sem medo de ser feliz. E aí, essa renda fixa, só para a gente conseguir começar a destrinchar, é o quê? É um fundo DI? É uma renda fixa atrelada a IPCA? Como que ela é nesse contexto? Ou se você divide em diferentes caixinhas também? Títulos de renda fixa ou fundos DI de liquidez imediata. Tá? Ou contas que você tem hoje... 100% do CDI. 100% do CDI. Tá? Que eu sei que é um dinheiro que eu vou conseguir de maneira rápida. Tá? É assim que eu preencho a minha primeira caixinha. E dentro dessa primeira caixinha, eu falo que tem a reserva de emergência e tem a reserva de oportunidade. Entendi. A reserva de emergência é mais no caráter profissional, do tipo, se eu perder o meu emprego hoje, espero que isso não aconteça, né? Mas se a Genial me mandar embora hoje, eu sei que pelo menos 6 meses de salário, né, do meu custo de vida, ele está garantido. E tem a reserva, Bruno, de oportunidade. O que é essa reserva de oportunidade? Cara, o mercado está muito ruim, tanto para a renda variável quanto para a renda fixa. E quando eu falo mercado ruim em renda fixa, pessoal, é quando a gente está num momento de transição de política monetária. Que é o que a gente está vivendo. Que é o que a gente está vivenciando hoje, do tipo, juros está alto, mas se as coisas se deteriorarem, e que pode acontecer, pode subir ainda mais. Então, em momentos de maior incerteza e que eu estou perdido, eu aumento a minha reserva de disponibilidade. Por quê? Eu quero ter dinheiro, eu quero ter caixa ali para... Poxa, eu vi uma ação que caiu demais e assim, eu sei que o cenário está difícil, mas está muito distorcido isso aqui. Então eu quero ter esse dinheiro para comprar tanto ação quanto renda fixa, tá? Tanto renda variável quanto renda fixa. Tá? Acho que é importante isso. Oportunidades, Rosolini, você encontra tanto em ações como uma taxa boa que às vezes surge aí de renda fixa. Alguma emissão nova. Então, em períodos de maior incerteza, muito provavelmente a minha
minha reserva de disponibilidade ela vai estar mais gordinha. Você tem algum percentual máximo dessa reserva que você estima, ou esse percentual vai flutuando de acordo com o momento de mercado? Eu acho que não existe regra não, é muito sentimento. É muito de eu sentir, assim, de ter o feeling do tipo, eu tô olhando pro mercado, a gente acompanha todo dia, isso é mais fácil para mim, porque eu acompanho todo dia, mas não deu, sabe, assim, não deu vontade de comprar nada. Entendi. Sabe? Ou porque eu acho que as coisas vão piorar ainda mais, ou porque eu acho que ainda não tá numa taxa ou num preço atrativo. Então não coloco regra, tá? É aquilo, sempre tem aquele sentimento, será que eu não tô perdendo oportunidade? Isso é algo que o investidor tem que lidar. Tem que aprender a lidar, ele tem que ver o cenário hoje, quais as possibilidades, enfim, nunca ter o medo assim de, e se eu fizesse isso, né? O se ele é milionário, né? Bilionário, na verdade. Exatamente. Mas é aquilo, é muito do sentimento, e eu acho que isso é de cada um. Eu acho que o investidor, ele tem que fazer essa lição de casa e ver como ele se sente confortável. No final do nosso bate-papo, Bruno, o mais importante colocou a cabeça no travesseiro, tá dormindo tranquilamente, sabe que você está fazendo a coisa certa. Exatamente. Por mais que você às vezes não tenha um retorno positivo, mas se você está nesse sentimento, pode ficar tranquilo, você está fazendo a coisa certa. Concordo. Então essa é a caixinha de curto prazo. Caixinha de médio prazo. São objetivos pré-determinados. Uma viagem que eu vou fazer, uma faculdade, uma entrada no imóvel, um carro que eu quero trocar, enfim, qualquer coisa. Para essa caixinha de médio prazo, né, ou seja, de oportunidades mais a médio prazo, ali 2 anos, 3 anos, 5 anos, talvez seja a caixinha que eu menos olho o contexto macroeconômico, ou menos olho o sentimento. Então, essa caixinha vai ter bastante renda fixa, obviamente, por quê? É um objetivo pré-determinado. E se é um objetivo pré-determinado, eu preciso de uma taxa pré-determinada. Então, nessa caixinha, ela vai ter muito título pré-fixado, em que eu gostei da taxa, eu fiz um planejamento para eu conseguir chegar em determinado momento naquele montante de dinheiro, de recursos, e aquela taxa me satisfaz. Vilegas, mas a taxa pode ser maior. Tudo bem. Eu me planejei porque daqui a 1 ano eu quero viajar para Disney, eu sei que eu vou gastar tanto, eu já fiz todo aqui o meu cronograma. Mas você não vende antes do vencimento? Não. Tudo pro vencimento. Tudo pro vencimento para não pegar a marcação no mercado em momentos difíceis. Perfeito. Entendi. Tá? Então, médio prazo, objetivos pré-determinados. É a caixinha que eu não vou olhar macro, eu vou olhar realmente assim, a taxa satisfaz as minhas condições. E aí coloca e segura até o fim. Exatamente. Sem medo de ser feliz. Sem aquele do tipo, se eu esperasse um dia a taxa... Não. Eu fiz a conta, me planejei, me programei, é aquilo. Tá bom? E a caixinha de longo prazo, que eu falo que é a caixinha previdenciária, em que essa caixinha ela é basicamente dividida em 3 partes. Mas antes disso, o que é o longo prazo para você? De 5 para cima? 5 anos para cima, você disse. Exatamente. Tá? E quando eu falo, na verdade assim, a caixinha de longo prazo, Bruno, ela pode ter 2 objetivos, na verdade. Então eu falei que ela é dividida em 3 partes, mas ela pode ter 2 tipos de reações. Qual que seria a primeira reação? Realmente o efeito previdenciário. Eu quero que o tempo faça o trabalho dele. Só que eu não posso deixar de levar em consideração, e isso essa segunda variável é algo que depois eu também quero comentar aqui, que eu aprendi muito com o mercado brasileiro. É muito difícil ser investidor de longo prazo aqui no Brasil. Vamos falar disso. Mas a questão é o seguinte, ela tem um objetivo previdenciário, mas preço e contexto macroeconômico faz a diferença. Tá? Faz a diferença do tipo, eu não vou mais, depois eu vou contar aqui, mas eu não vou segurar mais uma ação, porque ela é longo prazo, a depender, obviamente, dessa ação. E essa caixinha, Bruno, ela é dividida em 3 partes, que são ativos dolarizados, e aí a gente pode ter BDR, ETF, enfim, ativos isso você dolarizados. Faz pela Bolsa Brasileira ou você também investe diretamente lá fora? Hoje eu só faço pela Bolsa Brasileira, tá? Mas eu tô buscando aí diversificar também em termos de fronteira, geografia. Mas hoje eu só faço pela Bolsa Brasileira. Criptoativos e ações de boas empresas. E o que são ações de boas empresas? São empresas, colocando aqui, de estágio de maturidade mais avançada, de setores mais defensivos, ou não necessariamente? Meio a meio, tá? A gente tem ações defensivas, de setores mais consolidados, e também tem o fator crescimento. Que a gente pode chamar de ações de growth, assim, oportunidades. Exatamente. Também. Por quê? Frase polêmica. Ninguém vai ficar rico hoje com Itaúsa. Ninguém vai ficar milionário com Em termos Taesa. de patrimônio, eu concordo mesmo. Entendeu?
Porque não tem tanto upside assim quando você pega uma empresa e uma small cap, às vezes, Um né? criptoativo qualquer. Exato, concordo. Tá? Então, se você é investidor, né, e aí vai, novamente, por que isso? Porque Villegas quer chegar ali em algum momento da vida dele em que ele quer viver de renda. Uhum. E para eu viver de renda, eu preciso o quê? Ativos geradores de renda também. Exato. Ativos E geradores ter de um renda. patrimônio maior. Eu preciso expandir, eu preciso multiplicar o meu patrimônio. Agora, pô, se o Felipe Villegas fosse uma pessoa de 65 anos, eu não poderia ter esse mesmo tipo de pensamento. Concordo. Então eu focaria mais em ativos de maior segurança, geradores de renda. Tá? Então é muito importante, assim, eu faço isso hoje porque eu tenho um horizonte aí de investimento, de até começar a receber isso, de pelo menos 30 anos. Espero eu, que eu tenha saúde e viva para isso. Mas é importante nesse sentido, tá? Que o investidor também adeque o quanto que ele tem de prazo para investir. Concordo. Quanto mais tempo ele tiver, seja mais agressivo. Tá bom? Mas aquilo, não é ser agressivo para comprar qualquer coisa. Seja agressivo com consciência.